Bom, nossa aula a gente vai estudar equação termoquímica, casos particulares de calor de reação e lei de Hess. O que seria, então, essa equação termoquímica? Já basta na matemática ter equações, na química também vai aparecer algumas equações químicas. Nesse caso, termoquímica, porque ela envolve o calor que está participando da reação química, tá certo? Então, quando a gente tem aquela reação, a equação química, reagente que forma um produto, temos o reagente que forma o produto. Isso é uma equação química. Só que nessa equação nós vamos acrescentar ainda o calor envolvido nessa reação química. Por exemplo, aqui, ó, gás hidrogênio com gás oxigênio vai dar origem à água líquida. Aqui do lado vai ver a informação do ΔH, que vocês estudaram agora há pouco, da variação de entalpia. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, dessa reação química específica, o valor é menos 286 kJ por mol. Esse sinal negativo, vocês sabem já me dizer o que é que significa? Significa que a reação é endotérmica ou exotérmica, pessoal? Exotérmica. Vocês trabalharam agora com iso, né? Isotérmica. Eu gosto de falar exo, no sentido que alguns colegas também eu escutei falar exotérmica. Eu prefiro exo, porque me lembra da palavra exorcista, né? Do filme, grande filme Exorcista. Ou seja, lá no Exorcista, o padre tira, né, o espírito da menina, né? Aqui na reação química exotérmica, o calor vai ser tirado daquele sistema da reação química, ela vai ser doado. Então aqui o ΔH negativo indica que a reação é isotérmica, tudo bem? Mais um outro exemplo aqui, carbono diamante com oxigênio vai produzir CO2. Tem um ΔH menos 395. Também uma reação exotérmica. Então nós vamos ver que sempre o ΔH vai estar presente aqui do lado direito, a informação da variação de entalpia das reações. Então aqui, ó, temos mais outros exemplos de algumas equações termoquímicas, todas são isotérmicas, nesse caso especificamente, coincidentemente, tá bom, pessoal? Existe uma situação em que nós vamos colocar um número, colocar o valor do calor do ΔH dentro dessa equação química, dentro aqui, junto com as substâncias. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu coloquei um esqueminha para vocês aqui, ó. A substância A e B reagem produzindo C e D mais energia. Tá? Aqui o valor, aqui seria um valor numérico, sei lá, 80, 100 kJ, ou calorias, ou quilocalorias. Ele está participando da reação. Não vem aqui o valor do ΔH. É uma forma de representar. Nesse caso, como a energia está no produto, vai ser o que, pessoal? Uma reação exotérmica, ou seja, essa reação também, no final, está liberando energia, está produzindo, está liberando calor. Então, um processo exotérmico. Agora, a energia poderia também estar aqui junto com os reagentes, ó. Um valor numérico, produzindo aqui o produto, né, C e D. Então, essas substâncias A e B ganhando energia se transformam em C e no D. Então, aqui seria uma reação endotérmica. Se você aprendeu esse valor aqui tranquilamente, tá, pessoal? Às vezes aparece também uma situação de menos. De menos. Como, por exemplo, aqui, ó. A e B, menos energia produz C e D. Tá certo? Aqui a gente pode, às vezes, confundir. Mas, se você aprender o primeiro caso, pegar o valor e colocar ele para a Esse direita, menos para mostrar que a vai ficar energia vai para positivo. fora, né, Ou seja, professor? vai ficar... Isotérmica. Oi, perdão. Pode repetir, por favor? Esse menos é para demonstrar que a energia vai para fora, né? Isotérmica? Isso. Você pode passar o valor negativo para o outro lado da equação e vai positivo. Ou seja, qual seria a interpretação? A e B perdem energia, se transformam em C e D. Ou seja, menos energia seria o significado de estar perdendo, então um processo exotérmico. Se tiver aqui nesse último caso, ó,
A e B produz C e D menos energia. Isso quer dizer que no final do processo, nós estamos pegando aqui energia da vizinhança. Tá? O nosso sistema é a reação química. O que está fora do sistema é a vizinhança, que nós chamamos. Então, como ele está subtraindo da vizinhança, né, é um processo endotérmico, ou seja, a vizinhança doa calor para a reação química. Então, um processo endotérmico. Bom, olha aqui um exemplo como é que poderia acontecer isso daqui. Ó. Primeiro caso, gás hidrogênio mais gás oxigênio produz água mais 286 kJ. Ou seja, esse valor está dentro da equação química. Aí, ó, qual seria o valor do ΔH? Pessoal, vocês já viram comigo que quando esse valor aqui está no produto, né, mais aqui no produto, você está sendo liberado. Então, processo exotérmico, você tem que colocar o sinal negativo aqui. Menos 286. Tudo bem, pessoal? Negativo aqui, ó. Ele não vai surgir, ele não vai estar ali negativo. Você tem que interpretar e saber que ele vai ser negativo porque é um processo exotérmico. Tudo bem? Alguma dúvida tem aí nessa questão? Tudo certo, por enquanto. Gente, dos macetes, é tantas informações que a gente tem que linkar com o nosso cotidiano, né? Eu falo isso daí quando a forma que eu aprendia mesmo. Exotérmico, eu associava ao filme do Exorcista, que eu morria de medo quando eu era mais jovem. Hoje eu nem assisto mais. Então vamos ver aqui, pessoal. Tudo bem essa questão aqui, ó. Cuidado, pessoal. Você tem que ver que o negativo... Eu não vou interferência aqui, não. O negativo você tem que interpretar e saber que ele vai surgir natural. Você tem que colocar o seu negativo porque é um processo exotérmico. Tá? Se você colocar o valor aqui errado, infelizmente pode complicar lá na frente. Vamos lá. Vamos ver aqui um exercício. Considerando a equação termoquímica abaixo representada, enxofre gasoso mais gás oxigênio, produzindo trióxido de enxofre, com ΔH menos de 94,4 quilocalorias por mol. Podemos afirmar que, na formação de 200 gramas de trióxido de enxofre, ocorre liberação, absorção. Então, vamos ver. Olhando aqui a equação termoquímica, o ΔH, ele vale quanto? O ΔH? Menos 94. Então, se ele é menos, o processo é exotérmico, então está liberando energia. Opa, eu posso descartar aqui, ó, a letra B que está absorvendo, absorção da letra D também. Já consigo descartar A, C e E. Oh, perdão, pode estar entre A, C e E a nossa resposta. Pessoal, esse valor que está aqui, eu tenho que levar em consideração, ó, sempre aqui a quantidade por mol dos participantes que estão aqui da nossa equação química, das substâncias que estão sendo utilizadas. Então, observe aqui que eu tenho aqui 1 mol de enxofre, correto? 1 mol de enxofre para 3 meios de gás oxigênio, produzindo aqui, ó, 1 mol de trióxido de enxofre, tá? Então, como ele está colocando aqui, ó, 200 gramas da nossa substância, trióxido de enxofre, nós temos que saber, em 200 gramas, quantos mols desse gás vai estar presente. Bora lembrar um pouquinho lá da estequiometria, né, cálculos químicos. Para a gente saber o número de mols, você tem que fazer o quê? Pega a massa da substância, divide pela sua massa molar. Tudo bem? Esses 94 quilocalorias está sendo liberados para 1 mol de SO3. Então, vem aqui, ó, 200 gramas dividido. Qual é a massa molar? Bora fazer aqui em cima. Trióxido de enxofre, SO3. Enxofre eu tenho apenas 1. Cada enxofre, massa 32. Não está aqui dado, as informações não estão aqui, pessoal, mas isso aqui na tabela periódica, nas questões da prova vai vir, sempre vai vir. Então, 1 vezes 32 é 32. Oxigênio nós temos 3. Cada oxigênio vale 16. 3 vezes 16 dá 48. Somando tudo, 10 vai 1,
4, 80 gramas, não é isso? Então, a massa molar do trióxido de enxofre é 80 gramas. Então, quanto é que vai dar aqui? 200 dividido para 80. Dá 2,5, né? 2,5. Então, ou seja, eu tenho 2,5 mols. Só que, como nós vimos aqui, né, na equação termoquímica, 1 mol libera 94, aproximadamente 94 quilocalorias. 2,5 mols vai liberar quanto? Eu chamo de X. Ou seja, uma regra de 3. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vou pegar aqui a calculadora só para a gente ganhar tempo. Tem muita coisa para a Doutor, gente como ele falar. tem que botar 2,5 2,5? vezes 90. Por que eu não coloquei o 0,4 aqui? Por que tem que colocar 2,5 na 25? Ah, tá. Porque, ó, 2,5, boa pergunta. Esse é o ponto-chave da questão. O 2,5 é a quantidade, é o número de mols do trióxido de enxofre presente em 200 gramas desse gás, como ele informou aqui na nossa questão. Então, fiz esse cálculo aqui. 200 gramas tem o quê? 2 mols e meio. Tudo bem? Então, 1 mol é 80 gramas, que é a massa molar. 2 mols, 2 vezes 80, 160 gramas. Em 200 gramas vai ter, então, 2 mols e meio. Tá ok? Ficou claro? Sim, eu tava perguntando Aí, por que você não coloca 25 logo, porque tem que botar essa vírgula. por quê? Aqui pode deduzir no caso, né? É 2,5, né? 2,5. Aqui realmente eu deixei 2,5. Aqui eu não coloquei o 0,4, na minha resposta deu 235. O que está mais próximo aqui vai ser a letra E. Então ocorre a liberação de 236 quilocalorias, uma vez que a reação é exotérmica. Então nossa resposta ficaria a letra E. Tudo bem? Então, sempre, pessoal, muito cuidado com essa questão de o ΔH da reação, ela está para o número de mols dos participantes daquela reação. Tudo bem? Aqui nesse caso eu tinha apenas 1 mol. Se aqui eu tivesse 2 mols, ou seja, esse calor liberado seria para 2 mols. E assim por diante. Nós temos que saber, deixa eu voltar aqui para a tela se não tem nenhuma pergunta. Nós temos que lembrar uma coisa. A entalpia, ela é uma grandeza extensiva. Existem dois tipos de grandezas, a intensiva e a extensiva. A intensiva, ela não depende da massa da substância, tá? Densidade, né? Não vai depender da massa da substância. As grandezas extensivas já vai depender da massa, tudo bem? Depende da massa. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a energia que ele vai liberar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que nós temos que levar em consideração a quantidade de mols daquela substância nesse cálculo. Beleza? É tipo aquela coisa, eu como só um pão. Um pão vai liberar aquela quantidade de energia. Se eu comer 2 pães, vai liberar o dobro de energia. É uma grandeza extensiva, depende da massa. Tudo bem, pessoal? Cuidado quando a gente for mais na frente utilizar alguns combustíveis que são líquidos, né? Em estado líquido. A gente não tem que usar o volume para calcular o calor que vai ser liberado. A gente tem que utilizar a massa ou o número de mols. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui a alguns casos especiais das entalpias. Nós temos vários tipos de entalpias, nós vamos ver uma por uma. Primeiro, nós vamos ter que analisar o estado padrão, definir o que é o estado padrão. Um elemento químico ou um composto químico que está no estado padrão, ele tem que estar no seu estado físico mais comum e estável. Esse estado tem que ser o estado físico, o estado alotrópico e ou também a estrutura cristalina. Tudo bem? Por exemplo, o estado físico seria sólido, seria líquido, seria gás. Tudo bem? O estado alotrópico, você lembra que a alotropia é o fenômeno em que o mesmo elemento ele forma duas ou mais substâncias, né? Igual o carbono. Existe o carbono grafite, carbono diamante, o grafeno, o fulareno. São várias substâncias diferentes formadas pelo mesmo. É uma substância simples, né? Formada sempre pelo mesmo elemento químico, mas tem propriedades diferentes.
A estrutura cristalina também, né? Por exemplo, o carbono, o diamante, ele é tetragonal, a estrutura cristalina. Já o carbono grafite, ele é hexagonal. Então, dependendo da estrutura cristalina, nós podemos ter diferenças de energia. O estado padrão vai ser aquele mais estável, mais comum, na temperatura de 25 graus Celsius e na pressão de 1 atm, a pressão atmosférica de 1 atm. Aí que vem um pequeno detalhe crucial para vocês saberem. Toda substância simples, no estado padrão, ele vai ter entalpia igual a zero. Tudo bem, pessoal? É uma convenção que nós temos importante. Toda substância simples, no estado padrão, ele tem a entalpia igual a zero. Então, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, gasoso. O gás ozônio, uma pergunta, pode ser o estado padrão, o gás ozônio aqui? Não, tá? Porque esse elemento químico mais abundante, o mais estável, é o gás oxigênio, e não o gás ozônio. Tudo bem? Então, esse aqui está de fora. Mas todos os outros aqui que está no estado padrão vai ter a entalpia igual a zero. Guardem isso, tá? Deixa aqui só apagar aqui rapidinho. Olha aqui um exemplo. Esse gráfico ele mostra o carbono diamante, ele possui uma entalpia de 1,9 kJ. Já o carbono grafite, que é no estado padrão, vai ter entalpia igual a zero. Tudo bem? Então, para a gente chegar de carbono grafite para carbono diamante, ele precisa absorver uma energia, né? Para chegar naquele transformar. Quem dera se a gente conseguisse tão facilmente, né? Pegava só o grafite da lapiseira, transformava em diamante, não seria tão valioso como ele é, né? Aqui nós temos também, ó, o átomo de oxigênio, ele não é o estado padrão. O estado padrão do elemento oxigênio é o gás oxigênio, O2. O gás ozônio, ele já tem uma energia, o gás ozônio, O3 aqui. Tá? Então, não é o estado padrão. Próximo tipo, caso especial de entalpia, é chamada entalpia de formação daquela substância. O que é essa entalpia de formação? Ou calor de formação? É a variação de entalpia verificada na formação de um mol daquela substância a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Essa definição parece meio difícil, mas não. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho aqui a molécula de água, a substância água. Eu vou formar essa substância água a partir das substâncias simples dos elementos que formam a molécula da água. Então, tem o elemento hidrogênio e o oxigênio. Então, o hidrogênio, o estado padrão dele é na molécula gás oxigênio, perdão, é o gás hidrogênio. H2 no estado gasoso. Esse é o padrão do elemento hidrogênio. O oxigênio vem, como nós vimos agora há pouco, da molécula gás oxigênio, O2. Então, nessa formação aqui, nessa reação, vai liberar uma energia, ΔH. Essa energia é a própria entalpia de formação da água. Como vocês viram agora há pouco na aula do professor, a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como aqui os nossos reagentes estão no estado padrão, são substâncias simples, e no estado padrão a entalpia vai ser quanto? Zero. Então nós dizemos que essa variação de entalpia da reação total é a própria entalpia de formação dessa molécula de água. Tudo bem, pessoal? Uma curiosidade. A gente não pode, Deus o livre, querer colocar aqui um número aqui na frente da substância que vai ser formada. Um mol daquela substância. Tudo bem? Para um mol daquela substância. Você não pode colocar aqui algum número aqui na frente. Sempre tem que ser para um mol, por conta da definição da energia. Tá bom? Aqui nós temos o quadro com a entalpia de formação de várias substâncias. Tá certo? De várias substâncias, tanto em quilocalorias como em quilojoules.
Você pode observar aqui o cálcio, que é um metal no estado sólido, então ele vai ter entropia zero, que é o estado padrão dele. O carbono grafite também, ó, zero. E tem umas outras substâncias. Mas aqui eu quero treinar com vocês uma coisa. Como é que a gente poderia fazer, por exemplo, a entropia de formação do CO2? Ó? O CO2 é no estado gasoso. Então você tem que saber montar. Muitas das vezes você tem que aprender como é que monta essas equações. O carbono, ele vem de quem? O elemento carbono vem da substância carbono grafite. Faz o balanceamento. Eu tenho um carbono. Mas o elemento oxigênio vem de quem? Do gás oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui 2 oxigênios, beleza. Aqui, então, esse ΔH vai ser a entropia de formação do CO2. Não sei se aqui na tabela tem a do CO2. Está aqui. Realmente tem a do CO2. Aqui em kJ, né? Menos 393. Tudo bem? Vamos ver um outro caso, um pouquinho mais difícil. Uma molécula orgânica, por exemplo. C2H5H6. Vamos fazer aqui do etanol. Está com um pequeno probleminha aqui para digitar. Bora fazer aqui do etanol. Tem 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o carbono vem da substância carbono, grafite. Eu tenho 2, tem que multiplicar aqui por 2. Mais hidrogênio, nós temos 6, né? Vem da substância gás hidrogênio. Então, multiplica aqui por 3. E tem o oxigênio, que vem de quem? Da molécula gás oxigênio, estado gasoso. Aqui no final só tem 1. Para dar 1, você tem então que multiplicar aqui, ó, por meio. Correto, pessoal? Lembrando que aqui eu não posso fazer nada com esse coeficiente, porque sempre tem que dar 1. Então, eu posso multiplicar por meio, 3 meios, sempre aqui na frente do reagente. Então, essa reação indica a reação de entropia de formação do etanol, C2H5OH. Tudo bem, pessoal? Então, fiz esses pequenos exemplos só para a gente ficar um pouquinho situado. Aqui vem uma questão que envolve como é que a gente vai calcular a variação de entropia de uma reação química sabendo as entropias de formação. Vocês estão aí? Estão quietos? Deixa eu ver se a Nami está aí assistindo, né, Nami Vitória. Lara, Josele, Karina, todo mundo está aí, Isabelle. Show. Então, aqui, ó, vamos calcular a variação de entropia da reação amônia mais ácido bromídrico, dando origem a brometo de amônio, conhecendo as seguintes entropias padrão de formação. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho aqui amônia. Eu vou só repetir a reação química, tá? Amônia reagindo com ácido bromídrico. Nesse caso é brometo de hidrogênio, né? Que está no estado gasoso. Formando aqui um sal, né? Sólido. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar as entropias de formação de cada substância aqui, ó. Da amônia é menos 45,9. Só um detalhe. A reação química já está balanceada. Se ela não tivesse balanceada, nós teríamos que balancear. Tudo bem? Ácido bromídrico aqui, ó, tem um valor de menos 36,3. E o brometo de amônio vai ser menos 270,8. Tudo bem? Pessoal, aqui nessa questão, todos os coeficientes são 1. Coincidentemente. Se fosse 2, eu teria que pegar esse valor e multiplicar ele por 2. Se tivesse... Então, nunca... Como aqui é por mol, olha, o dado na questão está falando que é por mol. Então, é para cada 1 mol. Se eu tivesse 10 mols, eu teria que multiplicar por 10. Tá bom? Então, aqui, ó, o total dessas... Como eles estão no reagente, o total vai dar a energia, a entropia dos reagentes. E aqui no produto vai ser a entropia do produto. Então, para calcular o ΔH, a entropia do produto menos a entropia dos reagentes. Só vou montar aqui para vocês, né? Vai ficar, então, menos
270,8, menos da fórmula, abre parênteses, menos 45,9 mais menos 36, ou seja, por que esse mais aqui? Ó? Porque eu estou somando a energia. Como eu tenho duas substâncias no reagente, nós temos que somar essas energias. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, o grande problema é esse jogo de sinal. Conservo menos, aqui sinais iguais, conservo, sinal e soma. 12 vai 1, 6, 6, 12 vai 1, 7, 8. 82,2. Aí menos com menos, mais menos 270,8, mais 82,2. Aí vai dar o valor do ΔH, que seria o quê? Negativo, porque conserva o sinal do maior valor, 270, né? E fica 6, eu estou fazendo de cabeça aqui, pessoal. Se estiver errado, vocês com 6, não dá para tirar 8, fica 8, 188,6. Eu fui rápido de cabeça, ainda nem jantei, então qualquer coisa vocês corrigem para mim. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um exemplo de como pode cair a entalpia de formação da substância. Outro tipo de entalpia seria a entalpia de combustão. Tá? O que é a combustão? Né? Aquela queima, né, do combustível com gás oxigênio. Então, essa entalpia de combustão é uma da substância, né? É a variação de entalpia, tá? Ou seja, o calor liberado, sempre combustão vai ser exotérmica, tá bom, pessoal? Então, o calor liberado verificado na combustão total de 1 mol de uma determinada substância, supondo-se o estado padrão, todas as substâncias envolvidas. Então, aqui um exemplo, ó. Gás metano. Reagindo com gás oxigênio, vai produzir CO2 mais água. E essa reação libera menos 889. Então, esse calor aqui, essa energia liberada, perdão, é chamada de entalpia de combustão da molécula do metano. Lembra do que eu falei agora há pouco do pão com vocês? Então, se eu pego um pão apenas comigo, tudo bem, é comer 2 ou 3, vai multiplicar essa energia, né? E come 5, né? Não vou nem falar nada de quanto eu como, mas vamos lá. Mesma coisa acontece aqui. Se eu pego 1 mol de metano, ele vai liberar 889. Se eu pegar 2 mols de metano, ele vai liberar o quê, pessoal? O dobro dessa energia. Tudo bem? Se ele falar massa, eu tenho que fazer o cálculo estequiométrico. Olha aqui o metanol, né? O metanol, entrando em combustão, ou seja, reagindo com gás oxigênio, vai liberar CO2 e água. E essa liberação aqui de energia de 725. Tudo bem? Então, vê que o calor de combustão do metanol é um pouquinho menor do que o metano, né? A gente pode comparar, muitas questões envolvem para você comparar qual seria o melhor combustível, tá bom? Aqui nós temos uma tabela, tá certo? Pessoal, muito cuidado com uma coisa. Esses valores aqui, eles estão por mol, ou seja, para cada 1 mol desses combustíveis. Às vezes, nas questões, ele pede para você determinar quem é o combustível mais eficiente, aquele que vai liberar mais energia por cada grama de combustível. Grama, que é massa, né, pessoal? Massa é em grama. Então, você deveria calcular a massa molar de todas as substâncias, pega o valor desse da entalpia de combustão dele e divide pela sua massa molar. Vai dar o quê? Vai dar a energia liberada para cada grama daquele combustível. Ó, esse valor está em quilos. Eu vou só desenhar aqui o que eu falei. Esse valor está em kJ por mol. Tudo bem? O que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai multiplicar aqui, ó, a massa molar. O que é a massa molar? Tá. Só 1 mol da substância para cada 1 grama. Tá? Ou melhor, perdão, deixa eu só mudar bem aqui uma coisa aqui. Ó. A gente vai dividir, tá ok? A gente vai dividir pela massa molar. O que é a massa molar? É grama por mol. Aí, divisão entre fração, o que a gente faz? Conserva a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda, mol por grama. Aí eu posso cortar mol com mol, ou seja, vai ficar o que eu disse para vocês, quilojoule por grama. Ou seja, para cada grama do combustível, tudo bem? Vai liberar qual energia? Dessa maneira que a gente pode determinar quem é o combustível mais eficiente. Outro calor importante, outra entalpia importante é a entalpia de neutralização. Tá? O que é neutralização? Vocês lembram? É aquela reação de um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Perdão. Então, essa reação de neutralização também vai envolver uma energia. Tudo bem? Vai liberar uma energia. Tá certo? Então, aqui vários exemplos. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio vai liberar cloreto de sódio e água. Tem esse calor de neutralização, a entropia de neutralização. Ácido bromídrico reagindo com hidróxido de sódio, formando brometo de sódio e água. Pessoal, observe que essas duas reações têm um valor aproximadamente iguais, né? De 57 kJ por mol. Esses outros dois não. Já tem um valor diferente, ou seja, ácido acético com hidróxido de amônio. Ácido sulfídrico, né? Com hidróxido de sódio. Por que vão ter valores diferentes aqui, ó? Alguém saberia me dizer por que apenas esses dois primeiros têm um valor aproximadamente igual a 57? O que é que eles têm em padrão? Vocês estudaram parte de ácidos, nomenclatura de ácidos, química inorgânica? Eles são ácidos e bases, o que, pessoal? Fortes. Sim ou não? Hidróxido de sódio, ácido clorídrico e ácido bromídrico. Então, assim, como eles são ácidos fortes, eles vão se ionizar integralmente. O ácido de bases fortes, ele sofre ionização completa. Essa aqui, ó, essa primeira reação, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Tanto o ácido quanto a base sofrem, né, a separação dos seus íons de maneira integral. Aí, ó, no início e no final tem o íon sódio e o íon cloreto. Eu corto de um lado, corto do outro, vai sobrar quem? H+ com OH-, formando quem? A água. E essa reação aqui, ela tem um ΔH de menos 57 aproximadamente, né? Por isso, então, que ácido forte com uma base forte sempre vai ter o mesmo ΔH. Ficou claro essa situação? É um detalhe que eu já vi cair algumas questões e as pessoas às vezes não sabem responder, mas é bem simples. Tudo bem? Então, essa é chamada de entalpia de neutralização. Próxima é chamada de energia de ligação. Essa eu acho mais bonita de todas. A energia de ligação, tá? É aquela energia necessária para você romper, quebrar um mol, que é um mol 6 vezes 10 a 23, né? Quebrar um mol de ligações, de uma determinada ligação, supondo que elas estejam todas no estado gasoso e nas condições padrão. Olha aqui um exemplo. Aqui eu tenho essa ligação hidrogênio com hidrogênio, ou seja, gás hidrogênio de 435 kJ por mol. Sem essa energia, a ligação não é quebrada. Tudo bem, pessoal? Esse processo é endotérmico, vê que o sinal é positivo. Para você, aí que vem o detalhe, tá? Toda vez que você quer quebrar a ligação, é um processo endotérmico. A molécula se agita e a ligação rompe. Quando o oposto seria o quê? Quando a ligação é formada, o sistema vai liberar energia. É um processo isotérmico. Então, se para quebrar a ligação absorve energia, para formar a ligação vai liberar energia. Combinado? Aqui nós temos também, ó, Cl com Cl, gás cloro. Para quebrar essa ligação, eu vou precisar de 242 kJ para cada mol de ligação, hein, pessoal? Para um mol de ligação. Se eu tivesse 2 mols, eu vou multiplicar essa energia por 2. Aqui também nós podemos fazer com ligação dupla, ligação tripla, tá?
Aqui, nesse caso, vai quebrar as duas simultaneamente. A ligação tripla também vai quebrar as três simultaneamente. Observe que a ligação tripla tem uma energia bem alta, não é verdade, pessoal? Essa energia de ligação é um parâmetro para a gente saber a estabilidade da ligação química. Quanto maior for a energia de ligação, mais estável, mais forte é aquela ligação química. Bora ver essa tabela aqui, ó, que ela vai exemplificar isso que eu estou dizendo para vocês. Olha aqui os três primeiros casos: carbono com carbono, ligação simples, a dupla e a tripla. Então tem aqui a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Então a ligação tripla é que tem maior energia, tá? Toda vez que tiver ligação, quanto mais essas ligações múltiplas faz com que os átomos fiquem mais próximos. Então ela fica mais estável, a molécula fica mais estável e é mais difícil de romper aquela molécula. Tudo bem, pessoal? Com licença, Outro caso professor. interessante bem aqui, ó. Pois Professor, não? quando foi uma questão Oi? e precisar utilizar estes valores, a questão vai dar esses valores ou você já precisa saber? Certo, perfeito. Na questão, ele vai informar esses valores, sim. Vai dar uma tabela, tudo bem? A energia de ligação ele é informada. Ótimo, obrigada. Eu não lembro agora se já viu, mas é possível. Ele pode dar o ΔH da reação e dar alguns valores de energia de ligação e pedir qual é a energia da ligação específica, de uma específica. Mas dificilmente eu vi ele pedir para determinar a energia de ligação. Mas, claro, ele vai ter que dar todos os outros dados, tá bom? A gente vai fazer um exemplo depois sobre essa energia de ligação, você vai ver como é que a gente faz. Só quero fazer um link com a questão lá de ácido, da química inorgânica com vocês aqui, ó. HF, HCl, HBr e HI. Tudo bem? Observem a energia de ligação deles aqui, ó. Quem é o mais estável? É o HF, ácido fluorídrico. Por isso que ele é um ácido fraco. Né? O ácido fluorídrico é moderado, é um ácido fraco e moderado. O ácido fluorídrico ele corrói o vidro, né? Mas ele é fraco. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, eles são fortes. Mas quem é o mais forte de todos? O iodídrico. Olha, pode ver a energia aqui, ó. Ele que tem a menor energia de ligação. Ou seja, ele que quebra mais facilmente. Então, por isso que ele é um ácido forte. Ácido é isso. Ácido forte é isso. Aquele que ioniza mais facilmente, que vai quebrar, que vai liberar H+, com mais facilidade. Tudo bem? Ficou claro? Para a gente entender, linkar essa informação que a gente está estudando agora com aqueles assuntos anteriores, né? Parte de química inorgânica, também de ácidos e bases, né? Olha, vamos ver aqui esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho essa reação química. Como é que eu vou calcular o ΔH da reação a partir da energia de ligação? Primeiro passo, a gente tem que fazer... Deixa eu voltar aqui. Nós temos que explanar todas as moléculas. HI, ó, essa estrutura de Lewis do HI. Gás cloro, eu tenho 2 átomos de cloro. Então, essa estrutura do gás cloro, ácido clorídrico e o gás iodo. Então, eu tenho que, primeiramente, planificar todas as ligações, colocar a estrutura plana, para a gente poder saber quantas ligações eu tenho que quebrar. Então, aqui é do HI, eu tenho apenas uma ligação. Tá? Pegando a tabela anterior, tá bom, pessoal? Pegando aqui os valores. Para quebrar esse HI, eu preciso, então, ó, de 298,4 kJ. Mas eu tenho, aqui, ó, na estequiometria, eu tenho 2 mols dessa substância. Então, eu tenho que multiplicar também por 2. Aqui o gás cloro, para quebrar essa ligação, eu preciso dessa energia. Aqui eu só tenho 1 mol, então fica ele mesmo. Pessoal, o que vem antes da seta é reagente ou é produto? Antes da seta. Reagente, correto? Ele vai reagir. O que é que vai acontecer? As ligações vão ser rompidas. Então, se é rompida, o processo é endotérmico ou exotérmico? Lembram? Para quebrar a ligação, vai ser um processo endotérmico. Ele precisa ganhar energia. Então, o sinal é positivo. Tá vendo aqui o sinal positivo? Mais. Aqui vai ser um valor positivo.
Já aqui, ó, nos produtos, eu tenho que quebrar essa ligação HCl, que tem essa energia, mas como é formado 2 mols, então eu tenho que multiplicar por 2. Aqui o gás iodo, eu tenho que quebrar essa ligação iodo-iodo, eu tenho essa energia. Somando tudo, dá esse valor. Só que como ele é produto, essa energia vai ser o quê, pessoal? Liberada. Então você tem que colocar o sinal negativo. Tudo bem? Opa, sumiu aqui. Tem que colocar o sinal negativo. Aí vem aquela questão, né, que a gente passa, quando a gente passa assim o dia fora, vai comprando as coisas, a gente vai ver o saldo que ficou na nossa conta. Se a gente ganhou dinheiro e a gente perdeu dinheiro. Geralmente o saldo é negativo, né? Então a gente tem que fazer quanto entrou e de quanto saiu. Esse balanço, essa diferença da energia de quanto entrou e de quanto saiu, é o próprio ΔH da reação química. Então aqui o ΔH vai ficar como, ó, mais 838 menos 1012,7. Tudo bem, pessoal? Negativo. Ficou alguma dúvida nessa questão aqui, pessoal? Você não vai colocar naquela fórmula entropia dos produtos menos entropia do reagente, porque você pode errar por causa do sinal. Você tem que interpretar. Todos os reagentes vai ser um processo endotérmico, porque eu preciso quebrar as ligações químicas. Nos produtos, as ligações vão ser formadas, restabelecidas. Aí vai liberar a energia. Então, a gente vê essa diferença. O saldo, né? De quanto entrou, de quanto saiu. Então, pega 838 menos 1012, dá menos 174. Ou seja, menos 174 é uma reação que é exotérmica. Então, essa reação química é exotérmica e está aqui o valor do ΔH dele. Ok, pessoal? Tudo É ok. nessa forma que a gente calcula o ΔH a partir da energia de ligação. Bom, eu vou avançar com o conteúdo, mas eu peguei lá na frente mais um exercício que caiu na prova das Olimpíadas para a gente depois ver um pouquinho mais sobre a energia de ligação. Vamos ver agora esse último tópico da nossa aula, que é a lei de Hess. Tudo bem, pessoal? É muito legal essa lei. Diz o seguinte, ó, a variação de entropia de uma reação química, ela não depende do caminho que ela percorre. Só vai depender do estado final e do estado inicial. O colega aqui perguntou. Ah, certo. Eu desconsiderei esse 8 aqui para ficar mais rápido aqui a subtração, tá bom? Mas no cálculo você leva em consideração também o número decimal, tá bom, pessoal? Aqui mesmo, como a gente está um pouquinho acelerando, eu estou fazendo só para a gente entender os princípios, tá bom? Vai ficar gravado, sim. O nosso colega está gravando a aula, tá bom? Então, pessoal, a lei de Hess significa isso, tá? Olha, vamos fazer aqui um desenho para a gente ilustrar. Eu tenho um carbono grafite reagindo com gás de oxigênio, ele pode, por um caminho, produzir quem? O CO2. Só que o carbono grafite com gás de oxigênio, ele poderia fazer o caminho intermediário, ele poderia formar o CO primeiramente. Então ele vai fazer um caminho, nessa energia ele gasta aqui, ó, ΔH1. E esse CO reagindo com gás de oxigênio novamente, ele vai formar o CO2. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ir direto ou eu posso fazer um caminho intermediário. Mas pela lei de Hess, o que é que indica essa lei de Hess? Não importa o caminho percorrido. Aqui nós temos o início e nós vamos ter o final. O ΔH só depende do ponto final e do ponto inicial. Ou seja, essa energia ΔH aqui, ó, que seria o caminho direto, ele vai ser igual o ΔH1 mais o ΔH2. Tudo bem? Certo, pessoal? Eu vou fazer aqui um esquema aqui para ilustrar uma coisa com vocês. Bora ver se... Só apagar rapidinho aqui. Gosto de
comprovar as situações com os meus alunos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um estado inicial A. Ele vai para o B, por exemplo. Tudo bem? Do A para o B. Aqui o A, vamos supor que ele tem uma energia de 25 kJ. Ele vai para o B, que vai ter uma energia de 60 kJ. Então, para ele sair do A para o B, vai ser um processo endotérmico ou exotérmico? O que é que vocês acham? Sair de 25 e ir para 60. Vai ser um processo Exotérmico. endotérmico, não é isso, pessoal? Endotérmico. Isso? Então, de 25 para chegar em 60, ele precisa ganhar energia, sim ou não? Eu confundi. Beleza. Se tiver dúvida, Sim. Seria o confundiu. energia. Vou fazer aqui, ó. Porque eu entendi. O ΔH é quem? O final menos inicial. 60 menos 25 dá quanto? 35? Ou seja, positivo. Sim ou não, pessoal? 35. Isso. Se é positivo, ele é endotérmico. Show? Aí vamos supor agora que do estado B, eu vou para o estado C, que tem uma energia de menos 10. Eu vou colocar aqui menos 10 só para colocar o sinal negativo, porque quando tem sinal negativo, atrapalha toda a nossa vida. Então vamos aqui, ó. Se ele estava em 60, chegou em menos 10, ele ganhou ou ele perdeu? Se eu colocasse reais aqui, vocês saberiam, não é verdade, pessoal? Falando em dinheiro, tocou no nosso bolso, a gente aprende rápido. Se eu tenho 60 reais, estava lá no meu conta no Nubank, lá, 60 reais. E quando eu fui ver, estava menos 10. Ou seja, eu comi o cheque especial, estou gastando muito. Então, ele está, nesse caso aqui, do B para o C, ele está perdendo. Então, o ΔH aqui vai ser quanto o ΔH? Menos 70. Sim ou não, pessoal? Caiu 70. Se você tiver dúvida, bora fazer devagar. Pega o final, menos 10, menos da fórmula. Perdão. Menos da fórmula, 60. Tá? Menos 10 menos 60 vai dar menos 70. Só para confirmar, eu gosto de confirmar os valores. Mas agora, se eu fosse do A e diretamente para o C, pessoal, quanto seria esse valor do ΔH aqui, ó? Se eu estou em 25, para chegar em menos 10, vai cair o quê? Menos 35. Sim ou não? Você pode fazer o final, menos 10, menos 25 vai dar menos 35. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero confirmar o seguinte com vocês, ó. Do A para o B, quanto é o valor do ΔH dele aqui, ó? Mais 35. Do B para o C, o valor é menos 70. Quanto é mais 35 menos 70, pessoal? Quanto é esse valor aqui? Menos 25. Ou seja, olha aqui o valor. Olha aqui o valor, dá certinho. Foi aquilo que eu falei para vocês naquela hora. Eu vou mostrar aqui, ó. Nesse caso, quando você tem um caminho direto, esse caminho vai ser a soma dos caminhos intermediários. Olha esse, para ficar bem ilustrado aqui, ó. Carbono, grafite com oxigênio forma CO2, libera essa energia. O carbono, grafite com oxigênio formando CO vai liberar essa outra energia. E o CO reagindo com a molécula de oxigênio produzindo CO2. Então, veja que eu produzo CO2 em duas reações diferentes, não é verdade? Observe que eu poderia pegar aqui, ó, o delta menos 110 com menos 283, somando esses dois, vai dar o mesmo valor da primeira equação, ó. Tudo bem? Porque se eu somar essas duas equações aqui, ó, na hora que eu somar ela, eu vou cortar aqui CO com CO. Vai sobrar, então, carbono, grafite, que está aqui, ó. Meio com mais meio vai dar 1. Um oxigênio produzindo CO2. Ou seja, se eu somar essas duas etapas, vai formar o primeiro caminho, a primeira etapa. Então, isso que a lei de Hess não depende qual é o caminho percorrido, só depende do estado final e do estado inicial. Considerações sobre essa lei.
Quando você, então, somar duas equações, você tem que somar o valor do ΔH. Tudo bem? Somar o valor do ΔH. Segunda consideração. Se você inverter uma reação química, você tem que trocar o sinal do ΔH. Você pega a equação química e inverte, né, o que é produto passa a ser reagente, o ΔH vai trocar de sinal. Se estava menos, vai passar a ser mais. E a terceira consequência da lei de Hess é se você multiplicar uma equação, todos os elementos da equação, o ΔH também multiplica. Nesse caso aqui, ó, eu peguei essa equação e multipliquei por 2. O ΔH também tem que ser o que, pessoal? Multiplicado por 2. Pessoal, eu vou passar logo o exercício, porque lei de Hess é só treino, é prática. É só, vocês já entenderam a teoria. A gente tem que saber treinar, saber praticar para a gente entender de fato. Sempre na lei de Hess ele vai dar várias reações, várias etapas, e vai pedir o ΔH de uma reação final. Por exemplo, aqui, eu tenho essas duas reações, ele quer que calcule, tá, o ΔH dessa terceira reação. Então, eu não posso chegar... Eu tenho que primeiro fazer o seguinte, observar os elementos que estão presentes nessa reação final que eu quero. Ó, o enxofre está aqui, já está no reagente. Então, essa reação aqui, ó, permanece inalterada. E aqui de baixo, o SO2, ó, o SO3 já está no produto, como eu quero. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar essas duas etapas. Ao somar, esse SO2 corta com esse SO2. Então, fica enxofre. Um oxigênio com mais meio, 3 meios oxigênios. E aqui sobra o SO3. Então, se eu somei as etapas, o que é que eu tenho que fazer com ΔH? Tem que somar também. Então, ΔH menos 296,8 mais menos 97,8. Eu estou colocando mais aqui para mostrar que eu fiz a lei de Hess, eu estou somando as etapas. Então, fica 16 vai 1, 13, 14 vai 1, 19 vai 1. Então, aqui o valor do ΔH que ele estava me pedindo, menos 394,6 kJ. Tudo bem? Bora fazer mais um exemplo aqui para vocês observarem qual o procedimento realizar na lei de Hess. Ele me deu 3 equações e quer calcular essa quarta equação aqui. Ó. Qual é o valor do ΔH dessa reação? Eu vou calcular isso a partir das etapas. Então, a primeira reação, nós temos o carbono grafite. Ele já está no reagente, onde ele deve estar. Então, essa reação fica inalterada, não mexe nada com ela. Eu vou até repetir aqui, ó, carbono grafite mais gás oxigênio, dando origem a CO2, e o ΔH também não altera, porque eu não fiz nada com ele, menos 94,1. Na segunda reação, nós estamos desenvolvendo aqui, ó, o gás hidrogênio. Ele está no reagente, porém aqui nós temos o número 2 como coeficiente, aqui só tem o número 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação toda por 2. Toda a equação, então vai ficar aqui, ó, 2H2 mais 2 vezes meio, 1 oxigênio, dando origem a 2 moléculas de água. E esse ΔH também vai ficar multiplicado por 2. Então, fica menos 6. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16 vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Está aqui, ó. Eu multipliquei também aqui, ó, o ΔH por 2. Na terceira reação, nós temos que envolver, olha, quem você consegue observar que está aqui, ó, o metano, que é o CH4. Só que aqui ele está no produto e aqui ele está no reagente. O que é que eu vou fazer nessa reação, então? Eu vou inverter ela. Oi. Oi? Não sei se ouviu, mas já eu vou tá inverter a terminando essa reação. aula já. Ah, tá. Só vou concluir essa é a última questão. Só concluir rapidinho. Tá. Depois eu vejo aqui a dúvida. Então, eu vou pegar essa reação, eu vou inverter ela. Vai ficar CO2 mais água, dando origem a CH4.
mais 2 oxigênios. E o ΔH dele, se eu invertir, o ΔH vai trocar de sinal. Se está negativo, vai ficar o quê, pessoal? Positivo, 212,8. Positivo agora. Aí eu aplico a lei de Hess, eu vou somar todas as etapas, ó. Ao somar as etapas, observe aqui, ó. CO2 corta com esse CO2. Aqui, ó, uma molécula. Cadê? Só errei bem aqui, ó. Aqui tem 2 moléculas de água, tá bom? Aqui, ó. Então, 2 moléculas de água corta com 2 moléculas de água. Um oxigênio mais um oxigênio dá 2. Então, ó, corta esses 2 com 2 aqui que está do outro lado. O que é que sobrou? Carbono, que está aqui, 2 gás hidrogênios e o metano. Ou seja, quando você somar, vai dar certinho a equação que eu quero. Logo, eu só faço somar esse valor do ΔH que vai dar o ΔH que eu quero. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem que ajustar as etapas para poder somar e no final vai dar certinho a etapa que eu quero. Teria só mais uma questão, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar ela como um desafio para vocês. Vou lançar essa daqui que caiu na Olimpíada Brasileira de Química ano passado. Envolve energia de ligação. Tá bom? E na próxima oportunidade, eu posso gravar a aula e anexar lá no material de vocês a resolução dessa questão, que ela vai envolver, tá, bastante conhecimento. Uma dúvida aqui: carbono, grafite, diamante. São variações do carbono? Sim, é um fenômeno chamado de alotropia. O mesmo elemento químico, tá, formando substâncias simples diferentes. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula, a gente conseguiu ver todos esses conceitos sobre energia, que é chamada de entalpia, né? Vários tipos de entalpia e a lei de Hess, que é fundamental para o nosso cálculo de química. Foi um prazer estar presente mais uma vez aqui, né? Agradecer o convite, participar desse projeto, que eu acho... Já tinha um projeto em Belém, eu fazia com nossos alunos aqui do IFPA Campus Belém. Eu fico agora muito feliz de estar tendo contato com todo o Pará, praticamente, né?